Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí, turma, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? E a gente vai estar trabalhando com vocês agora os imigrantes no Brasil. Lembrando que a semana passada a gente esteve trabalhando sobre o trabalho escravo, tá bom? Também o movimento abolicionista, ou seja, quando esses escravos que trabalhavam no Brasil, tá? Escravos africanos, foram abolidos, ou seja, deixaram de ser escravos, eles tornaram-se homens livres na sociedade. É claro que eles passaram a influenciar de forma direta e indireta a sociedade brasileira, a ponto de muito da nossa cultura hoje nós devemos a esses homens e mulheres que praticamente construíram o nosso país, tá? Deram seu sangue, muitos deles, na construção desse país. Então, assim, a contribuição negra hoje para o Brasil é algo que não se pode deixar de comentar, é notável, tá? Então, assim, todos os setores da sociedade, eles merecem nosso respeito porque eles atuaram, e só está ali por causa desse trabalho escravo no início, tá? Permitiu que muitas cidades brasileiras se desenvolvessem. Uma delas, um exemplo delas, foi São Paulo. São Paulo, na plantação do café, com a cultura do café, de início, tá? Era um trabalho escravo, e São Paulo enriqueceu demais, rapidamente. E aí, mais tarde, quando foi abolida a escravidão no Brasil, esses fazendeiros que trabalhavam com escravos, eles foram proibidos de trabalhar com escravos. Então eles se viram forçados a criar uma propaganda e incentivar, de certa forma, a vida de outras pessoas de outros países, tá? Para trabalhar no Brasil nessas fazendas de café, só que agora não mais como o trabalho escravo, e sim assalariado. Você vai ver sobre isso nessa aula que a gente vai estar iniciando agora. Queridos, só lembrando, módulo 2, tá? Capítulo 5, atividades 284, tá bom? Veja bem, queridos, os imigrantes no Brasil. Durante o século XVI, tá? Só para você ver, aí no livro de vocês, tá bom? Mostra mais ou menos essa imagem de abertura. Veja bem, queridos. Durante o século XVI, durante o século XIX, milhares de imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Imigrantes europeus, alemães e italianos e outros chegavam ao Brasil, incentivados pelo governo brasileiro, que tinha o objetivo de ocupar as regiões ainda pouco povoadas, aqui na colônia, tá bom? Veja bem, queridos, nesse texto você vê que o governo brasileiro também esteve envolvido na vinda de imigrantes. Você vai ver de que forma. De início, o trabalho imigrante lá fora precisava do trabalho, da influência de pessoas que, digamos assim, organizassem um grupo de pessoas que vivessem em outros países, tá? Dessas pessoas que viviam nesses países. De início, no caso, europeus, tá? Os alemães e também italianos, tá? Veja bem, agentes brasileiros financiados pelo governo brasileiro de forma indireta, tá? Mas também pelos donos das fazendas de café, foram para esses países e lá eles montaram um grupo de pessoas que andavam fazendo uma propaganda do Brasil. Dizia-se que com a lavoura do café no Brasil era possível o imigrante, a pessoa, conseguir, digamos assim, trabalho rapidamente, tá bom? E outra coisa, eles conseguiriam em pouco tempo a posse da própria terra, que esse sempre foi o sonho de todo imigrante que veio para o Brasil naquela época. Esse sempre foi o sonho e hoje ainda é o sonho de todos os brasileiros. Ter o seu pedaço de terra, onde ele possa morar, e possa plantar o que quiser e possa ser dono da própria terra. Então os imigrantes vinham com essa fantasia. Achava-se que no Brasil enriquecia-se rapidamente com o trabalho. E outra, os agentes evitavam falar sobre as péssimas condições de trabalho nas lavouras do café. Então muitos desses imigrantes não sabiam como era o trabalho aqui no Brasil. Eles vinham com uma fantasia, tá? E outra, de início os próprios fazendeiros financiavam todos os gastos da viagem, tá? Todavia, a viagem, quando eles embarcavam, eles percebiam a enrascada que havia se metido, porque não demorava muito para a decepção chegar, tá? Eles viam que as embarcações eram de péssimas qualidades,
Outra, a comida era ruim, não era agradável, e esse você vai ver que mais tarde foi um problema grave para esses imigrantes, tá? A alimentação. Outra coisa, além da comida de péssima qualidade, as condições de viagem, da viagem, era desumana. Um navio que muitas vezes tinha capacidade para 500, 600 pessoas, às vezes trazia 2.500 pessoas. Imagine aí, um navio que tinha capacidade segura para 600 pessoas mais ou menos, transportavam 2.500 pessoas em média, às vezes mais. E aí você imagina vir durante, digamos assim, semanas de viagem num navio assim, nessas condições. Pouca comida e a comida de péssima qualidade, porque naquela época os navios não tinham geladeira, não tinham como conservar a comida, então a comida às vezes era péssima qualidade. Tá? Veja bem, queridos, a mão de obra imigrante. A partir de 1870, devido à falta de trabalhadores para trabalhar no cultivo do café, até então o café era moeda de troca no Brasil, a base de economia, tá? Nessa época, já era a base de economia, já tinha enriquecido várias cidades brasileiras, tá bom? Inclusive, a primeira estrada de ferro para o transporte dessa mercadoria foi a São Paulo e Heivel, justamente que ligava São Paulo a Santos, que eram os dois maiores produtores de café daquela época. Veja bem, os fazendeiros recorreram à mão de obra imigrantes. No início, os fazendeiros financiavam a vida desses imigrantes, pagando as despesas da viagem e de hospedagem. Só que mais tarde, o governo viu a necessidade de fazer isso e, durante muito tempo, deixou de ser os fazendeiros que financiavam a viagem e o governo passou a financiar essas viagens. É claro que tornou-se pior ainda, porque como o número de imigrantes passou a ser maior do que se esperava, na verdade, muitos quando chegavam aqui não tinham nenhuma propriedade para ir trabalhar, entendeu? Então assim, as condições horríveis e a organização péssima daquela época. Mas a propaganda lá fora prometia maravilhas, e aí muitos estavam em período de crise. Muitos países desses aí, como por exemplo a Itália, estavam em guerras, e aí a população estava sofrendo. Muitos desses países, como por exemplo na Europa, estavam passando por um crescente aumento de população, só que a quantidade de empregos não acompanhava o número de pessoas nas sociedades europeias. Então faltava emprego para a maioria, então eles estavam sofrendo. E aí, com essa propaganda, era um sonho que surgia no coração no meio de uma crise. E aí eles recorriam a essas viagens e chegavam aqui, a situação era pior do que a do seu país natal. Tá bom? Veja bem, a motivação. Durante o século XIX, alguns países europeus passavam por graves crises econômicas. Crises também de ordem social. O desemprego era muito grande entre a população. Por isso, muitos europeus decidiam sair de seus países natais e buscaram melhores condições de vida aqui no Brasil. Um sonho que surgia em seus corações. Veja. A viagem para o Brasil. Veja bem, os imigrantes viajavam em péssimas condições para chegar aqui no Brasil e os navios vinham superlotados. A falta de higiene e má qualidade dos alimentos eram outros problemas vigentes dessa viagem. E além de tudo isso, eles ainda tinham que se adaptar às novas culturas e ao modo de vida local aqui no Brasil. Veja bem, você já imaginou o imigrante japonês, tá? Porque eles também vieram depois, assim como ucranianos, russos, poloneses, vinham os milhares. A questão é que, imagine para um japonês. Só para você ter uma noção, o arroz japonês é o melhor arroz do planeta. É o arroz mais delicioso do planeta Terra. É o país no mundo que mais produz arroz e um arroz de excelente qualidade. Eles chegavam aqui no Brasil porque naquela época eles já tinham essa cultura, tá, de produção de arroz. Quando chegaram aqui no Brasil, sim, encontraram algo totalmente diferente do que eles estavam acostumados. O feijão que era consumido no Brasil, eles não tinham o costume de comer, tá? Muitos não conseguiam, tá? Adoeciam e ficavam desnutridos, fracos, não conseguiam trabalhar. Muitos chegavam a morrer até, tá? Então assim, é uma história triste. Se você for ler a imigração japonesa, você vai ver que é uma história triste. O maior problema dos japoneses no Brasil foi justamente com o arroz brasileiro e com o feijão, que eles não tinham costume, eles não conheciam feijão, como até hoje não se come feijão no Japão, tá? E quando se come, mas é que nem nós aqui com comida japonesa, tá? É uma cultura diferente.
Tá? O japonês tem o hábito de comer carne de peixe crua, por exemplo. Nós brasileiros temos dificuldade de comer a carne de peixe crua, como eles, feito sushi, enfim, alguns pratos japoneses. Então daí você tem a noção de como foi para esses povos chegar no Brasil, numa terra totalmente desconhecida, diferente de tudo que eles estavam acostumados, e se adaptar a uma cultura de um povo totalmente diferente. A comida totalmente diferente, o idioma que se falava aqui no Brasil era... Agora vocês imaginem para eles se adaptarem a esses novos costumes, como não deve ter sido difícil. Traziam seus filhos e família e vinham trabalhar em condições desumanas. Muitos deles se endividavam com o dono da própria terra e resultavam trabalhando num trabalho escravo. Por quê? Porque ficavam à mercê do dono da propriedade, trabalhando para se sustentar, porque ficava endividado com o próprio dono da terra. Aí, como o próprio dono da terra era um comerciante que vendia produtos de alimentação e de higiene dentro da própria propriedade, e até era proibido se comprar fora, eles vendiam em altos preços, preços abusivos, e esses trabalhadores se viam obrigados a comprar e aceitar esse tipo de exploração. Então, assim, esses trabalhadores, esses imigrantes que vieram para o Brasil, deixaram aqui também sua cultura. Lembra que o Brasil é um país miscigenado e automaticamente tem os elementos oriundos de todos esses povos. É claro que além desses que falei aqui, nós temos russos, poloneses, japoneses, ucranianos, espanhóis, enfim, foram pessoas de todos os lugares, coreanos e japoneses, só para você ter a noção. Então, assim, veio imigrante de todos os lugares e se inseriram em nossa cultura. Muitos deles acabaram casando com pessoas daqui mesmo, e hoje seus filhos, seus descendentes, por assim, estão miscigenados no meio da população. E às vezes você vê alguém que é descendente de japonês, mas já foi tão miscigenado que às vezes apenas tem algumas características, mas, é claro, mantém ainda os traços da fisionomia japonesa. Então, assim, e você às vezes nem sabe a história de vida. Às vezes aquela pessoa tem até descendência com pessoas que vieram de outros países, e você às vezes não sabe. Então, assim, só para você saber, todos eles deixaram sua influência. Hoje, o Brasil, nós temos uma cultura, digamos assim, variadíssima. Não só na questão da culinária, como também do idioma, sotaques, às vezes na forma de se vestir, o tom de pele, as religiões que se espalham pelo Brasil, Só para você saber, o Brasil é um país laico. Então, religião aqui, todas têm o mesmo direito. E nós temos que viver e conviver e respeitar todos os costumes religiosos, Então, assim, tudo isso mostra a influência desses povos na construção do povo brasileiro, Ou seja, o povo miscigenado, a cultura que é variada. Por quê? Porque tem elementos de todos os lugares do planeta, Tanto os negros, como o índio, como os imigrantes que vieram de outros países, como o português, deixaram aí a sua marca na população brasileira, e todos nós somos resultado dessa evolução que se seguiu daí, dessa miscigenação que foi acontecendo com a chegada desses povos. Ou seja, eles não se mantiveram puros, É claro que tem aqueles que mantiveram seus costumes, casaram com pessoas da sua nacionalidade, do país de origem, mas teve pessoas também que se casaram com outros que viviam aqui no território brasileiro. E daí partiu o processo de miscigenação racial e de pluricultura, digamos assim, de cultura variada, E a nossa cultura hoje nós vivemos num país que se diz lá fora que é um caldeirão de cultura. E justamente por isso, por causa dessa pluralidade de cultura, Essa multiplicidade aí, essa variedade cultural que é o Brasil hoje. Meus queridos, era isso que eu queria passar para vocês, Deem uma olhada nessa tarefa aqui, por quê? Porque nas próximas aulas a gente vai estar corrigindo com vocês, E na aula online que a gente vai ter com vocês, qualquer dúvida que tiverem, a gente vai estar tentando sanar essas dúvidas, Um abraço a vocês, meus amados, e até a próxima videoaula.